Saravá, Saravá, Jogo de Damas, bem-vindos. Aqui hoje, né, mais uma quarta-feira, mais uma entrevista. A gente aqui perguntando, cadê meu Brasil que estava aqui? Faz algum tempo que a gente tem feito essa pergunta e a gente pergunta isso para algumas pessoas e as pessoas procuram, né, o Brasil nas questões mais relevantes, até as mais simples, as questões que dizem respeito ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Parece que a gente estranha, né, esse país que virou um país violento, virou um país desprestigiado, um país cheio de dúvidas, as próprias pesquisas que revelam essa insegurança e essa sensação de estarmos perdidos do nosso DNA, né, da nossa identidade. E hoje a gente vai falar com o Gilberto Maringoni, que é um professor de Relações Internacionais, né, da Universidade Federal do ABC, é um cartunista genial, que eu gosto muito também, e que colaborou para esse livro aqui, que faz um ano, né, um ano e pouquinho, que foi lançado, que é A Verdade Vencerá. Luiz Inácio Lula da Silva, A Verdade Vencerá, entrevistou o Lula e tem uma visão, que tinha uma visão de um Brasil que é esse que a gente está procurando. Saravá, Gilberto, bem-vindo ao Jogo de Damas. Tudo bem, Niobe? Tudo Estou jóia. feliz de estar aqui com você, a gente conversar um pouco. Obrigada. Obrigada. Gilberto, cadê o Brasil que estava aqui? Esse Brasil que surge com a era Bolsonaro sempre esteve aqui, mas é um Brasil que estava não escondido, mas eram tendências dentro da sociedade brasileira muito minoritárias. E por uma situação muito particular, ele surge com força, ele rompe na cena pública, na vida pública, e ele se torna, se não dominante, mas ele assume o poder de Estado, ou seja, assume o poder político. Que país é esse? O que é esse? É o Brasil dos preconceitos, é o Brasil, aquele Brasil meio oculto, é um Brasil muito violento, sempre foi um país muito violento, mas ele tinha vergonha, a gente tinha vergonha de se assumir como esse país brutal, violento, com um choque de classes, com um choque de preconceitos tão grande. A gente achava, caía naquela ilusão do Sérgio Buarque, de achar que nós éramos um país de homens cordiais, né? O Sérgio Buarque fala isso em 1933, no Raiz do Brasil, que o brasileiro era um povo cordial, tirado não sei de onde, essa visão não existe, essa é uma visão idílica do Brasil, ou aquele país do jeitinho, aquele país do que tudo vai se acertando. Não, esse é o país da escravidão, esse é o país dos assassinatos aí em massa por parte das forças de segurança, esse é o país em que a classe média tem um profundo medo da sua descensão social, então ela tem um preconceito contra o pobre muito forte. E isso se transforma em força política, coisa que não tinha, ou seja, ele consegue amalgamar um conjunto de milhões e milhões de brasileiros e ter uma expressão política que hoje é sintetizada pelo Bolsonaro. Em linhas muito gerais, eu estou simplificando talvez um pouco, mas é isso, é um Brasil que sempre esteve aqui. O Nelson Rodrigues tem uma frase muito interessante, né, que ele diz que a canalice perdeu a vergonha, né, perdeu a timidez, né, a canalice agora ganhou espaço. Ele fala isso dos canalhas, e eu diria que, enfim, acho que todos nós temos essa porção canalha, nesse sentido do medo do novo, do passo adiante, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história de o medo do comunismo, né? Que estamos sendo atacados por comunistas, que tem comunista embaixo da cama, que tem socialista escondido não sei aonde. Isso se espalhou com uma certa facilidade. Esse medo do brasileiro, do novo, do que possa vir a ser, enfim, até uma fantasia, né? Essa fantasia com o comunismo, esse pesadelo com o comunismo,
Por que isso cola, Gilberto? Eu acho que cola hoje porque nós vivemos uma seríssima, nesses últimos 7, 8 anos, uma seríssima crise de representação. O que é crise de representação? O sistema político, montado a partir da Constituição de 88, se tornou incapaz de resolver problemas básicos da população. A gente quer democracia, não é só para votar para presidente, eu quero votar para presidente, para governador, quero ter liberdade para não passar fome, para ter emprego, para ter salário. E isso viveu um ponto de inflexão que começa em 2013 e tem um ponto de quebra grave na eleição da Dilma em 2014, porque a gente vinha de uma situação de um governo que não é um governo de mudanças, o governo Lula nunca foi um governo de mudança efetiva, mas é um governo de melhorias reais. Você teve aumento do salário mínimo, você teve um avanço aí do Estado nas áreas sociais, avanço no bom sentido, uma efetividade maior, uma ampliação do nível de emprego, uma melhoria geral nos salários. A gente vê na média os salários tiveram aumentos reais de quase 10% nesse ano, e o salário mínimo de 70%. Então, aconteceu, de fato, uma elevação do padrão de vida dos de baixo, sem mudança social. Você não mudou nenhuma estrutura, não tem nenhuma mudança na Constituição. Enquanto o mundo estava crescendo, isso era possível. Quando chega 2013, é uma coisa impressionante. Eu me lembro que eu acompanho os indicadores, não só os indicadores de popularidade do governo, mas os indicadores de salário, renda, emprego. Isso está disponível no IBGE, o IPEA faz uma medição, uma consolidação constante desses dados. Nada indicava... Deixa eu te interromper, segundo o Bolsonaro, o IBGE está fora. O IBGE, o IBGE para o Bolsonaro tem que ser fechado com cabe um soldado. Exato. O Datafolha, que fez uma recente pesquisa aí, que coloca ele em muito má situação. Mas começa a haver uma decepção porque a melhoria de vida bateu no teto, porque se não teve uma mudança efetiva na estrutura de classes do país. Você não tem, então tensões ficam muito acumuladas. O governo, a campanha da Dilma em 2014 é feita com uma promessa muito boa, muito de continuidade do crescimento econômico, dessa melhoria de vida, da distribuição de renda. Quando ela toma posse, ela tem um recuo muito grande, mas muito repentino. Eu não digo que governos não possam recuar e avançar de acordo com a situação, mas o que a Dilma faz é uma quebra. Ela toma posse e decreta um tarifaço. Não preciso nem falar do arroxo fiscal que ela faz, mas aquele tarifaço impacta a vida cotidiana, que aumenta a conta de luz, aumenta a conta de água, aumenta a conta de gás, e de que era preciso um ajuste. E esse ajuste faz com que o desemprego repentinamente aumente. Ela, em dezembro de 2014, último ano do primeiro governo dela, o desemprego estava em 6%. Em 1 ano e 3 meses, em março de 2016, o mês do impeachment, estava em 11%, ou seja, o desemprego dobra. Isso dá um impacto na vida das pessoas, não só o impacto da queda de renda, mas o impacto é o seguinte: eu votei confiando que ia ser de um jeito, que a melhoria de vida ia continuar, e de repente eu tenho uma situação que eu perco o chão, que eu não sei o que aconteceu. Essa situação abre espaço para que a direita venha com um discurso de que nenhum político presta, de que a corrupção é a causa de tudo, de que é preciso tirar essa gente daí. Uma coisa que é muito aproveitado por esses grupos MBL, vem para a rua, faz aquelas manifestações gigantescas em cima da corrupção. O problema não é a corrupção, o problema é se aprofundar um modelo, que não queria usar o lugar comum, mas é um modelo ultraliberal. Essa decepção com a Dilma, que o PT não deglutiu e nunca explicou direito o que aconteceu, cria um vácuo político. Assume o Temer, é um governo, durante todos os seus 2 anos, com baixíssimos níveis de aprovação, e aí surge alguém que não fala em política, que diz que toda política é suja, que todo mundo é ladrão, que vai metralhar todo mundo, fazendo o gesto da arminha, ou seja, vindo com uma ideia mágica, de que basta me eleger, que eu vou botar a polícia na rua, vou acabar com a petralhada, vou acabar com a baderna
e vou me eleger. Então, esse caldo de cultura gera o sujeito como Bolsonaro, que é da solução mágica. Eu chego aqui, eu resolvo na porrada. E está dando no que está dando. Eu estou tentando sintetizar, mas é algo muito complexo, porque o Bolsonaro ele consegue incentivar sentimentos e emoções que estavam adormecidos na sociedade brasileira. O Bolsonaro exalta a ditadura, o golpe de 64, que ele quis fazer recentemente. Eu fui pegar, eu estudo, eu dou aula sobre, estava dando aula, coincidentemente, sobre o período da ditadura. Se eu pego os discursos do pior presidente da ditadura, que foi o João Batista Figueiredo, que governou entre 79 e 85, numa situação de crise, denúncias de corrupção, desarranjo da máquina pública, eu pego os discursos do Figueiredo na ONU, ele faz um discurso em 82, falando da crise brasileira e da crise do terceiro mundo, que qualquer um de esquerda hoje assinaria, acusando o FMI, os Estados Unidos, os organismos multilaterais, de apertarem o torniquete, pisarem no pescoço de países como o Brasil. Aí eu falo, pô, mas o Figueiredo, que é o pior cara da ditadura, faz um discurso que aparenta ser um estadista de primeira linha diante do Bolsonaro. Onde é que estavam essas forças do Bolsonaro no governo Figueiredo, na ditadura? Eles não estavam representados pelo Geisel, pelo Figueiredo. Não, eles eram os caras dos porões, eles eram os caras da tortura, os caras que estão junto com Ustra, com Fleury. Eles são caudatários ou seguidores do Silvio Frota, que era a extrema-direita, que tenta derrubar o Ernesto Geisel, o quarto presidente da ditadura, em 77. Ele é chefe do comando do alto comando das Forças Armadas, ministro do Exército, e ele tenta articular um golpe dentro do Exército para derrubar o Geisel. O Geisel destitui ele. Logo em seguida começa uma série de atentados terroristas, bancas de jornais, na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, de setores do Exército, das Forças Armadas, que estão descontentes com o rumo da ditadura. E o ápice disso naquela época é o atentado do Rio Centro. Eu quero só te pedir permissão para contar para quem não sabe. Por favor, está sendo uma aula incrível, Gilberto. O atentado do Rio Centro acontece em 1º de maio de 1981, quando vai haver um show no Rio Centro, um lugar de eventos no Rio de Janeiro, na Zona Sul, na Zona Sul, quer dizer, num lugar mais afastado, mas ou é Zona Oeste, aí os cariocas vão. Mas é um evento que tinha um público majoritariamente jovem para assistir Chico Buarque, Moraes Moreira, Gal Costa, eu não lembro, Caetano, eu não lembro se o Caetano estava lá, mas era a nata da música popular brasileira. Quando isso tinha milhares de pessoas, o show estava para começar, uma explosão se ouve no estacionamento. E um carro, um Puma, que era um carro de Playboy, está estourado, e um sargento do serviço do Exército, do Serviço Especial do Exército, Serviço Secreto do Exército, está arrebentado, tem a foto, saiu em todos os jornais, está na internet, quem quiser procurar, com as vísceras de fora, e acabou de explodir uma bomba no colo dele. Ou seja, esse setor das Forças Armadas ia armar um atentado, eles iam colocar a bomba embaixo das arquibancadas do Rio Centro e provocar uma mortandade, um atentado de proporções inimagináveis. A inépcia, a incompetência dessa gente faz com que a bomba exploda e ele morra. Aí se descobre que quem está por trás daquela série de atentados é um setor do Exército, é um setor das Forças Armadas. Esse setor terrorista, esse setor ligado aos porões da ditadura, era o setor que hoje você pode falar que é bolsonarista, porque o Bolsonaro também queria botar bombas no Rio de Janeiro, em áreas públicas, reivindicando salários. Então, o Bolsonaro representa os porões. O Bolsonaro não representa uma tradição nacionalista do Exército, autoritária da ditadura, mas o que a ditadura tem de lixo. E esse setor consegue ganhar força eleitoral. O Bolsonaro não está fazendo nenhum estelionato eleitoral. Pode-se acusar o Bolsonaro de tudo. Mas ele defendeu a ditadura na campanha, defendeu tortura, defendeu a eliminação física dos seus adversários colocados como inimigos, defendeu um ataque sem precedentes a homossexuais,
às mulheres, a negros. Ele fez a campanha que ele está concretizando agora. Uhum, Então, uhum. é muito Ninguém foi enganado, né? Ninguém Ninguém foi foi enganado. enganado. Ninguém foi enganado. Agora, por que uma parcela... Agora, isso sempre foi, sensibilizou uma parcela minoritária. O problema é o seguinte, por que agora 54 milhões de brasileiros foram sensíveis a essa pregação? Eu acho, a minha hipótese, é porque houve uma crise de representação. Não é que eu quero acusar a Dilma, mas, por exemplo, aquela quebra de expectativas em 2014 fez com que as pessoas falassem: não quero mais saber de política, não quero mais saber desses caras, é todo mundo ladrão, tudo igual. E a mídia repetia isso. Eu quero alguém diferente. E aí escolhem o mais bizarro dos candidatos, porque é aquele negócio, não tem tu, vai tu mesmo, né? Dane-se tudo para não falar uma palavra de baixo calão aqui no programa Família, né? Então, essa emergência de um Brasil que sempre existiu. Olha, você vai em boteco, você vai nos lugares, todo mundo ouviu piadas a vida inteira, racistas, muito violentas, muito pesadas, piadas machistas contra a mulher, muito pesadas, piadas homofóbicas. Essa piada que ficava no fundo do balcão do botequim, que ninguém tem coragem de contar em público, existia. Agora essa piada vira programa de governo. Ou seja, que não é piada, é um preconceito seríssimo. Quando o Bolsonaro falou na campanha que tem que acabar com o coitadismo, ou seja, ele estava dizendo o seguinte: não tem mais que dar Bolsa Família ou qualquer programa social para as pessoas. O coitadismo é isso. Ele fez campanha explícita: tem que deixar os pobres à sua própria condição. Isso pega entre os pobres, mas ao mesmo tempo ele faz uma campanha pregando segurança, pregando bandido tem que matar. Daí o discurso da arminha, daí a exaltação das milícias, porque eu quero segurança. O discurso de segurança sempre pegou muito, mas nós, da esquerda, sempre tivemos muita dificuldade em tratar a questão de segurança. Nós não tratamos bem, a gente fica na história de que é um problema social, da desigualdade social, mas a gente não consegue resolver o problema do assalto na esquina, o problema da insegurança que a pessoa sente ao voltar do trabalho. Isso o Bolsonaro trabalhou de uma maneira brutal, mas muito eficiente. Uhum. Agora, ampliando essa conversa, Maringoni, e já indo para a tua área, como é que fica esse Brasil diante do mundo, diante de tudo que a gente viu? A visita ao Chile, a visita aos Estados Unidos, a visita a Israel, os pactos, os discursos, aonde muda a visão desse Brasil e como é que a gente fica? A gente teve uma política externa do Celso Amorim bastante efetiva, de bastante o que aliás ainda acho que nos garante uma certa gordura. Não sei, é minha impressão. Acho que o Celso Amorim fez um bom trabalho e garante uma gordura nisso que virou, né, a política externa de um terraplanista, enfim, de uma pessoa que, tal qual o seu chefe, é bizarra, bizonha. Deixa eu só te pedir uma coisa. Eu falo muito, eu fiz de professor. Me corta. Não, por favor, a gente está amando. Não, é o seguinte, a política externa brasileira do período Lula realmente foi um ponto alto na história da nossa diplomacia. Mas se a gente olhar com um olhar de historiador, os últimos 110 anos, ou seja, desde o Barão do Rio Branco, o Barão do Rio Branco foi ministro das Relações Exteriores entre 1902 e 1912. Rio Branco era um homem da oligarquia. Hoje é um homem de direita, ele não é um homem... Mas ele estipulou alguns parâmetros que balizaram mal ou bem a política externa brasileira ao longo desse último século, que é a não ingerência em assuntos internos de outros países e uma aceitação da lógica de que os Estados Unidos são a potência hegemônica, mas mesmo assim a gente tem que ter um grau de autonomia e um alinhamento não automático. A gente vai vendo ao longo do século XX, tem governos que se aproximaram mais ou menos dos Estados Unidos. Os governos mais submetidos à lógica do Departamento de Estado foram três. É o governo Dutra, de 46 a 50, o governo Fernando Henrique, de 94 a 2002, e o governo Temer,
que foi um governo também bastante caudatário, e o governo Castelo Branco, o primeiro da ditadura, de 64 a 67. 3 governos, Dutra, Castelo Branco e Fernando Henrique. O que o Bolsonaro faz é muito além de qualquer coisa, porque mesmo a ditadura, no período Geisel, de 74 a 79, o Brasil teve uma política externa talvez a que tenha mais se afastado dos Estados Unidos. A gente rompe um acordo nuclear com os Estados Unidos, a gente faz um acordo nuclear com a Alemanha, a gente faz uma política de investimento que nem sempre contentava os Estados Unidos, investimentos em áreas estratégicas, seja na agricultura, seja na indústria bélica. O Brasil não aceitou assinar o acordo de limitação de armas nucleares, porque aquilo é uma imposição americana para não haver concorrência nesse setor. Ninguém quer arma nuclear, ninguém quer bomba atômica. Mas você também não pode proibir ninguém de desenvolver pesquisa nesse setor quando 10, 12 países do mundo têm armas nucleares. Essa tradição que vem do Geisel, que vem de 40 e poucos anos atrás, forma essa geração de diplomatas, como Celso Amorim e Samuel Pinheiro Guimarães, são diplomatas profundamente nacionalistas, interessados numa política externa autônoma, que sabem que nós vivemos num mundo hegemonizado pelos Estados Unidos, mas nós não temos que ter alinhamento automático. E temos que, em todo momento, colocar o interesse nacional acima de tudo. Por interesse nacional, estou dizendo, questões estratégicas para o desenvolvimento. Uhum. O Bolsonaro faz um giro que vai contra até as questões do Barão do Rio Branco, porque o Bolsonaro começa, a primeira investida deles é contra a Venezuela. Entra numa disputa interna da Venezuela. Por que o Brasil teve condições de ser árbitro, ser mediador em vários conflitos aqui no continente? Porque nunca se meteu numa disputa eleitoral interna, num choque de forças interno a um país. O país, na maior parte das vezes, ficou de fora e conseguiu arbitrar. Mesmo quando o Chávez era presidente, em 2003, o Brasil criou um grupo de amigos da Venezuela para tentar mediar o conflito interno. Pois agora, esse alucinado do Ernesto Araújo entra no conflito interno venezuelano, toma partido e se desqualifica como mediador. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo. O Brasil tem mais ou menos 70% do produto interno bruto da América do Sul é brasileiro. O Brasil é um gigante. Por si só ele tem peso internacional. Agora, quando esse peso internacional é subordinado aos Estados Unidos, mas subordinado à política miúda americana e se imiscui em disputas internas, quer dizer, é você jogar para o alto. Não é a tradição, é qualquer possibilidade de articulação. Você vai a Israel fazer campanha do Benjamin Netanyahu nas eleições israelenses. Você vai aos Estados Unidos e o filho do Bolsonaro, aquele imbecil, sai com o boné do Trump, fazendo campanha eleitoral para o Trump. Claro que nos Estados Unidos isso não tem peso algum, mas tem peso para o resto do mundo. Então, o Brasil age como um comitê de campanha interno de outros países, da Venezuela, de Israel, dos Estados Unidos, sem ganho algum. E abre conflitos com parceiros estratégicos, com a China, com os países árabes, com o próprio Chile. O Bolsonaro visita o Chile e dá declarações de apoio à ditadura Pinochet, que governou o Chile entre 1973 e 89, foi uma ditadura sanguinária, repelida pela maioria da população chilena. Então, quando ele vai lá, na casa de enforcados, na casa dos chilenos, e exalta a ditadura que matou famílias inteiras, uma ofensa, né? Uma ofensa. É uma ofensa, tanto que o próprio Sebastião Pinheiro, que é um presidente de direita, diz, não, recebi Bolsonaro, mas as ideias dele eu não concordo. A direita europeia, a Marine Le Pen, faz questão de se colocar afastada do Bolsonaro. A Angela Merkel não se aproxima do Bolsonaro. Então, existe uma construção internacional muito ruim para o Brasil. E o país passa a se relacionar com governos no país que tem governos de extrema-direita, que é a Hungria, que é aquele Viktor Orbán, que é a Polônia,
que é, eu não sei, as Filipinas ainda, não houve nada, mas as Filipinas é governado por um tipo muito semelhante ao Bolsonaro, Exatamente. o Duterte, O Erdogan, né? o Erdogan, mas e agora com o Matteo Salvini, que é o ministro do interior da Itália, que tem pretensões a ser primeiro-ministro. Só ele está construindo uma internacional de extrema-direita, pode dizer, uma internacional fascista. Com uma diferença, nenhum desses se diz favorável à tortura. O Pinochet sempre negou que houvesse tortura no Chile. O único chefe de Estado no mundo, eu não me recordo, mas acho que nem o Hitler dizia que a tortura ou que o campo de concentração era uma coisa boa. O Bolsonaro diz, não, a tortura é uma coisa boa, eu defendo milícia, defendo o grupo de extermínio. Mussolini não defendia isso publicamente, embora praticasse. Mas assim, nós estamos na mão não só de uma extrema-direita, mas de uma extrema-direita alucinada, sem máscaras, uma extrema-direita fora do armário, que as pessoas acharam legal. Agora, acharam legal, não dá para culpar as pessoas, acharam legal por causa dessa crise de representação. Houve uma quebra de expectativa em 2014, seríssima, seríssima, aquela quebra de expectativa da Dilma. Repito, não quero demonizar a presidente Dilma, porque ela foi vítima do impeachment, mas foi muito sério. Você quebra a expectativa, as pessoas ficam com aversão àquilo. Eu voto esperando alguma coisa e esse voto se concretiza no oposto do que eu queria. Eu votei no crescimento e tive desemprego. Como é que fica? Como é que fica? Na próxima eu quero que se dane. Não tem vácuo na política, né, Maringoni? Não tem vácuo na política. E o Bolsonaro, ele expressa algo que ele age muito buscando a emoção popular, a emoção das pessoas. Ele não participou de nenhum debate, participou de um único debate, que eu me lembro. E ele faz disso uma arma de campanha. Ou seja, eu não me misturo com aquela gente que discute política. Eu sou outra coisa. A facada dele foi uma coisa providencial para a campanha. Quer dizer, não estou defendendo que... Claro. Mas assim, é providencial. Aquilo deu impulso a ele, deu espaço de TV que ele não tinha. Eu fui ler sobre a campanha do Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, que é um tipo semelhante ao Bolsonaro, mas não vai tão longe na defesa da tortura. A primeira eleição dele foi em 2010. Ele não apresentou nenhum programa de governo e não participou de nenhum debate. Ele fez uma campanha como o Bolsonaro. Numa crise séria que a Hungria está vivendo, ele faz a campanha contra a política no geral. É tudo sujeira, é tudo corrupção. E ele se dá bem. E ele conseguiu, num país pequeno, secundário na Europa, como é a Hungria, chegar e se manter no governo há quase uma década. Agora, não aconteceu em nenhum país do mundo, das dimensões do Brasil, um governante como Bolsonaro. Não é um governante de direita, é um governante que exalta a violência, o assassinato, a eliminação física do seu oponente. Tanto que os seus seguidores foram lá no Rio, inclusive aquele governador, o Pretzel, quebraram a placa da placa de Marielle Franco e fazem isso como se fosse uma exaltação, é um troféu. Ou seja, eles exaltam o assassinato do opositor, como é o caso da Marielle. Exaltam o sangue. É isso, é uma questão muito séria. A gente está aqui encaminhando para o final. Eu queria saber se você vê, se tem alguma esperança, se tem algum caminho que a gente deva tomar para corrigir, pelo menos pela esquerda, né? Como é que a esquerda pode corrigir esse vácuo que ela deixou, agora que ela não é poder? Olha, eu acho que sim. Eu acho que tem esperança. O governo Bolsonaro é composto por duas faces. É composto por uma face troglodita e ameaçadora, que são os discursos dele em favor da morte, da eliminação física, de aliança com milícia, da ministra Damares, do ministro da Educação, que eu não sei por quanto tempo permaneceu, mas que é a face da luta ideológica. E tem um projeto desnacionalizante, que é o projeto da lei da Previdência, da reforma da Previdência, da privatização da Petrobras, da entrega da base de Alcântara, da entrega da Embraer, um projeto antinacional.
que vai reduzir o país o Brasil a um país não industrializado. Nós vamos voltar a ser o que éramos em 1930. Qual é a esperança que eu tenho? A esperança é, primeiro, Bolsonaro está desabando nas pesquisas de opinião pública. Isso não quer dizer que ele vai cair. As disputas internas do governo se acirram muito. Eu acho que falta a nós, aos partidos de oposição, às entidades que se contrapõem a isso, a gente conseguir fazer o que estamos falando, é formar uma grande frente, como a gente formou no final da ditadura. Formar frente não quer dizer você pegar um papel, uma ata e dizer quem é frente e quem não é, mas é uma atuação conjunta, seja no Congresso, seja nas ruas. Eu acho, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, essa frente é evidente. As centrais sindicais conseguiram se unificar para fazer um 1º de maio, pelo menos no sul do país, unificado, coisa que nos anos anteriores nunca se conseguiu. Todo mundo junto, porque vai cair sobre todo mundo essa questão da Previdência, porque não é que ela tira a aposentadoria, ela muda a configuração de classe do Brasil. Você passa a ter uma imensa população sem emprego, sem assistência, sem serviços públicos, sem nada. E cada um disputando individualmente o seu pedaço de pão pela rua. Isso cria uma crise muito séria, uma sociedade de barbárie. Não é só tirar a aposentadoria. É uma questão seríssima. Sobre isso há uma unidade. É preciso que essa unidade frutifique, floresça. Há um isolamento internacional do Bolsonaro. Agora, eu não acho que o Bolsonaro vai cair. Agora, eu também não quero que o Bolsonaro caia e o poder vá para a mão do general Mourão, que eu acho pior. O governo Bolsonaro representou uma aliança entre milicianos, gente do porão da ditadura e uma banda podre das Forças Armadas, que eu não acredito que esses militares que estão no governo representem o pensamento médio do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. É uma banda podre que está a fim de fazer negócios, que entrega o Brasil, que eu quero que eles se comam. Eu quero que a gente consiga sensibilizar um número maior de pessoas. Para isso, nós precisamos voltar a falar da comida na mesa, do emprego, de salário, de aposentadoria, de coisas muito concretas. E mostrar que esse caminho não vai nos levar a nada. Ou seja, vai nos levar aí a uma situação de caos, de bancarrota. De bancarrota social muito séria. Gente, esse é o nosso querido Gilberto Maringoni. Gilberto, eu não tenho nem como te agradecer. É uma aula incrível e fica aqui claro a nossa vontade que você volte, porque acho que a gente tem mais o que falar. Eu queria muito te ouvir mais. Enfim, o Jogo de Damas está muito agradecido. Eu espero que você, enfim, nos dê mais subsídios para essa discussão para a esquerda, porque eu acho que a esquerda está carecendo disso. Existe, sim, esse espaço que você citou, a gente deu esse espaço, não foi só a força da direita, né, dessa extrema-direita da barbárie que se imperou, mas foi, sim, um vácuo, né, criado. Mas eu acho que eu estou com você, eu concordo que a gente tem como reverter isso, né? Bom, fala. Eu quero te agradecer imensamente. Eu sempre acho que eu falo demais depois de que eu... Não, é maravilhoso, você fala muito bem. Mas eu penso o seguinte, a sociedade brasileira é muito rica, é muito, muito diversificada. Nós criamos uma série de temas, de comportamentos muito originais. Não é só da música, na cultura, que já seria muito, mas nós somos um país de uma imensa produção tecnológica. Quer dizer, você cria uma empresa como a Embraer, que é, em 30 anos, uma empresa de ponta no mundo. A Boeing tem mais de 100 anos. Essas empresas de alta tecnologia, do chamado primeiro mundo, tem todo tipo de investimento. A gente tem uma universidade extremamente produtiva em termos internacionais, e isso incomoda a eles. A gente tem uma população que você conseguiu ter um pouco de dinamismo no mercado interno. É uma população que não é cordial, não, mas que é criativa, que a gente consegue, na nossa diversidade, caminhar para a formação de uma nação.
Eu acho que nós não somos uma nação formada. Nós somos uma diversidade. Agora, isso precisa convergir. O governo Bolsonaro vai contra essa construção dos últimos 100 anos, ou pelo menos de Getúlio para cá. Eu tenho muita esperança que a gente consiga mudar. A situação não está perdida, a situação, as pessoas falam, não, acabou tudo. Não acabou, não acabou, porque existe uma vivacidade, não é só uma alegria, mas uma vivacidade e um espírito de combate na população brasileira que tentam colocar para baixo. Só para eu terminar, não falar demais, um estudioso, ele era médico, jornalista, tal, o Manuel Bonfim, era um intelectual sergipano que fez a vida dele no Rio de Janeiro. Em 1905, ele escreveu um livro chamado América Latina, Males de Origem. É um livro meio esquecido hoje, mas ele dizia o seguinte: primeiro, a nossa diversidade é o nosso principal ativo, nossa principal característica positiva. E segundo, sempre o outro lado, a elite, vai desqualificar o que é feito aqui dentro, dizendo que não é bom. Quando um imbecil como o filho do Bolsonaro, numa arguição no Congresso semana passada, ao embaixador Ernesto Araújo, diz que a universidade produz lixo, esse idiota precisa dizer isso, que ele nunca deve ter sido um aluno decente de universidade alguma, ele precisa desqualificar para que a gente se sinta inferior ao que é. Então, recuperar a autoestima do país, não é conselho algum, mas a gente sentiu isso. É um passaporte, é um caminho para a gente ter força para mudar. Eu te agradeço imensamente, mais uma vez, me penitencio aqui por falar demais. Ai, a gente agradece muito que você fale bastante, que você volte aqui para falar bastante. Esse é o Jogo de Damas, JDD. Se inscrevam no canal, acompanhem a gente está crescendo, nossa audiência, por conta dessas maravilhas que a gente traz aqui, tipo Gilberto Maringoni. Gilberto, muito obrigada. Saravá, saravá todo mundo. Tchau. Voz ativa, o nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.